Bom dia, irmãos. Um feliz sábado a todos. É um enorme prazer poder estar com cada um de vocês nesse santo dia do nosso Senhor. E é sempre um prazer, um privilégio maior ainda, ter a oportunidade de falarmos, de aprendermos mais sobre alguém o qual nós nutrimos um amor tão profundo, que é justamente o nosso Pai Celestial. Amados, em todos os tempos, em todas as eras do nosso mundo, Deus, Ele possuía um povo sobre a terra. Por mais que em alguns momentos esse povo era tão pequeno, tão escasso, que até mesmo parecia que a verdade tinha sido extinguida do mundo, havia ali um remanescente fiel que guardava os mandamentos de Deus e que carregava consigo as verdades concedidas pelo nosso Pai Celestial. E isso veio acontecendo ao longo de todos os séculos, de todos os anos. Até que nós chegamos em um momento especial da história terrestre. Durante muitos anos, o inimigo, ele combateu a verdade e possuía a maioria das pessoas nessa terra. Durante muito tempo, o inimigo combateu o povo de Deus e por diversas oportunidades conseguia derrubar esse povo suscitado por Jeová. Até que nós chegamos em um ponto em que a história terrestre deve ser finalizada. Chegamos em um momento que, de uma vez por todas, o grande conflito tem que chegar ao seu final, com Cristo sendo declarado vencedor perante todo o universo. E para a consecução desse objetivo, para alcançar esse objetivo, Deus especialmente vai suscitar um povo que será instrumento na mão de Deus para o alcance dessa finalidade. E nós, bem conhecedores da profecia de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, sabemos que no momento em que se finaliza a profecia, em 1844, Deus revela e suscita esse povo que recebe essa missão da parte do Senhor. E no livro Eventos Finais, na página 41, nós lemos as seguintes palavras: O Senhor nos tornou os depositários de sua lei. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitida a outros em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. O maior tesouro da verdade, já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância, não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Retornando um pouco para a Idade Média, nós temos um momento em que o erro e a ignorância tomam conta de todo mundo. As verdades tão preciosas que possuímos hoje, o conhecimento que possuímos hoje de assuntos tão essenciais como a salvação,
eram completamente desconhecidos naquela época. Por esse motivo, Deus misericordiosamente suscita reformadores, entrega para esses reformadores parte do Evangelho eterno, para que eles pudessem proclamar essas mensagens ao mundo. E ali, pouco a pouco, esses homens vão levando essa mensagem, as pessoas vão se convertendo, até que chega um momento que os reformadores vão descansando, vão falecendo, e quando os pioneiros, os pais da reforma morrem, o inimigo consegue novamente tomar posse desse movimento e introduzir o seu erro no meio da verdade que estava sendo suscitada por aqueles homens. Mas chega o final da história e Deus suscita o povo adventista com uma missão de não apenas continuar a obra de reforma protestante, mas de finalizar essa obra no nosso mundo. Não há um povo que virá após o povo adventista. Não há uma nova igreja que virá depois da nossa. Nós fomos chamados por Deus para ser o último povo, para ser a última igreja. E Deus entrega em nossas mãos a última mensagem de advertência que será concedida a este mundo. Mensagem mais importante já concedida a mortais. As 3 mensagens angélicas, com foco especial na terceira mensagem angélica. Amados, tendo noção de que fomos chamados para ser o último povo, de continuar uma obra com uma magnitude imensa e de terminar essa obra, de sermos representantes de Cristo, tendo ciência que nós possuímos a última mensagem que será dada ao mundo, nós vamos anunciar ao mundo pela última vez a graça e a misericórdia de Deus. Como deve ser a vida de cada um de nós, sendo que nós possuímos a mais importante missão já confiada a um mortal. Nós vemos que a vida daqueles que nos antecederam foram vidas realmente santificadas, homens que buscavam crescer nos caminhos do Senhor, homens que buscavam abandonar os seus pecados para cada vez mais poderem estar ligados a Cristo e representá-los a esse mundo. Nós vemos a história dos pioneiros da nossa igreja. No início, eles se reuniam por diversas noites para estudarem a palavra, para estudarem as profecias, estudavam versículo por versículo, em oração, em jejum. Vemos, na época da Reforma Protestante, os reformadores ali se uniam e por longas horas, muitas vezes por mais de 3 horas, eles oravam a Cristo, pedindo forças, pedindo auxílio. Vemos o nosso maior exemplo, o próprio Cristo, quando esteve nesse mundo. Muitas vezes ele estava cansado pela sua longa jornada diária, mas mesmo assim, à noite ia até o Monte das Oliveiras e ali passava uma noite inteira ajoelhado, se comunicando e pedindo forças para o seu Pai. Até que chega um momento em que nós deveríamos ter a mais íntima comunhão com Deus, deveríamos ser mais santificados do que todos os outros povos que já pisaram sobre essa terra, e infelizmente o que estamos vendo é uma inversão dos valores ao longo das eras. Antes, as pessoas, os servos de Deus, estavam capacitados para receber a Cristo, estavam santificados, poderiam receber a volta de Cristo no seu tempo, eles estavam prontos para isso, mas infelizmente eles estavam longe do tempo. Então chega o povo adventista e nós estamos muito próximos da vinda do nosso Messias, estamos vendo as profecias se cumprindo na frente dos nossos próprios olhos, mas parece que cada dia mais nós estamos menos capacitados para nos encontrar com o nosso Cristo. Nós precisamos, nesse tempo, de jovens que sejam mais santificados do que foram Daniel e José na sua época.
precisamos neste tempo, no meio do nosso povo, de homens e mulheres que possuam uma comunhão com Deus mais profunda, mais íntima do que possuíram Moisés e Abraão na sua época. Porque a nossa missão é maior do que a que eles possuíram. Ao longo de todas as eras, Deus foi paulatinamente revelando o seu caráter, revelando as mensagens celestiais para o seu povo. E essa mensagem ela vem sendo acumulada, era após era. E um povo entrega essa mensagem para o outro, e eles recebem a mensagem dos seus antecessores, recebem nova luz do Senhor, e assim vai prosseguindo. Até que nós chegamos no povo da última geração. Nós recebemos dos nossos antecessores, dos patriarcas, dos profetas, dos reformadores, a luz do tempo deles, e além disso, Deus nos concede uma luz especial para o nosso tempo. Nunca pisou sobre esta terra um povo que possuísse uma luz tão grande, um conhecimento tão vasto a respeito das Sagradas Escrituras, como o povo adventista. E isso é muito bom, é gostoso a gente saber que o Senhor nos confiou este conhecimento tão vasto a respeito de si mesmo. Mas nós também sabemos que ao que muito se dá, muito se lhe pedirá, muito será cobrado. Amados, no dia do juízo, não existe um povo que receberá uma cobrança maior do que o povo adventista. Muitos serão salvos fazendo uma obra muito menor do que a nossa, porque possuíam uma luz muito pequena. Agora nós não. Deus requer de nós uma obra muito grande, um nível de santificação muito alto, porque muita luz nós possuímos. Outro trecho da profetisa do Senhor que gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã, se encontra no livro Serviço Cristão, página 77. Onde ela diz: despertemos, a batalha está sendo travada, a verdade e o erro estão se aproximando de seu conflito final. Marchemos sobre o pavilhão manchado de sangue do príncipe Emanuel e combatamos o bom combate da fé e alcancemos as honras eternas, pois a verdade triunfará e podemos ser mais que vencedores por aquele que nos amou. As preciosas horas de graça estão a terminar. Façamos obra segura para a vida eterna, a fim de que glorifiquemos nosso Pai Celestial e sejamos um instrumento de salvação de almas pelas quais Cristo morreu. Há momentos da nossa trajetória que nós, como um povo, precisamos parar um pouco e meditar na nossa situação e fazer uma análise crítica, uma revisão crítica da nossa vida e da nossa condição como um povo. E nesse momento, nós vamos fazer justamente isso. E eu pergunto aos irmãos, nós olhando para a nossa vida de forma sincera, olhando para a nossa condição, para as obras que nós estamos fazendo, para a forma como estamos vivendo neste mundo, há alguma diferença nítida e visível entre nós, da forma como estamos atualmente, e o mundo? Se nós pegarmos um grupo de adventistas e pegarmos um grupo de nossos irmãos evangélicos de diversas igrejas e pegarmos um grupo de pessoas do mundo que não tem religião e colocarmos eles todos no mesmo lugar, é possível nós apontarmos quem são os adventistas ali no meio? Amados, de forma sincera, de forma humilde, não é possível. Da forma como estamos vivendo hoje, nós não estamos tendo um diferencial tão grande dos nossos irmãos de outras igrejas.
Exatamente. E essa é a condição que nós estamos nesse momento. Amados, a nossa vida, ela está tão em conformidade com o mundo, que parece que nós estamos fazendo parte do mundo. Nós estamos com uma alimentação que qualquer outra pessoa possui. E muitas vezes até pior do que as outras pessoas. Nós que possuímos uma mensagem de reforma de saúde tão vasta. Amados, nós estamos nos vestindo, nos comportando da mesma forma que as pessoas que estão no mundo estão se comportando. Não existe no nosso tempo um diferencial nítido entre povo de Deus e mundo, como houve na época da Reforma Protestante, como houve na época da igreja primitiva. Ali os cristãos, eles foram chamados de cristãos por quê? Pela primeira vez. Porque só de olhar para aquelas pessoas já dava para ver que eles eram diferentes. Só de olhar, eles não precisavam dizer uma palavra. Apenas pelo testemunho prático, o testemunho de vida deles, o exemplo que eles transmitiam, já dava para ver que eles tiveram contato com Cristo. Era nítido isso. Agora chega no nosso tempo, nós que deveríamos possuir um testemunho maior do que todos os outros, e nós simplesmente estamos adormecidos. E as cenas finais do nosso mundo vão se desenrolando na nossa frente, e parece que isso não causa em nós nenhum despertamento, nenhuma necessidade de mudança. Nós estamos simplesmente vivendo nossa vida dia a dia, estamos buscando ingressar nas faculdades, nas universidades federais, fazer bons cursos, estamos buscando passar em provas de concurso público, estamos buscando aumentar nossa carreira, ganhar uma promoção no trabalho, estamos querendo reformar nossa casa, comprar um bom carro, e eu pergunto, não é essa a mesma ambição que o mundo possui? O mundo não está correndo atrás desses mesmos objetivos? Amados, se nós estamos buscando as mesmas coisas que todas as outras pessoas estão buscando, eu pergunto, por que no dia final, Deus vai nos salvar, vai nos levar para o céu, mas vai condenar os outros à perdição? Se nós estávamos trilhando o mesmo caminho, se nós estávamos comendo da mesma forma, nos vestindo da mesma forma, almejando os mesmos objetivos, por quê? Que nós seremos salvos e eles vão se perder? Amados, há uma necessidade enorme de mudança no nosso tempo. Nós fomos chamados por uma missão muito grande. Foi um privilégio enorme que nós recebemos. Deus nos escolheu e Ele está disposto a diariamente nos capacitar para essa obra. Nós somos o povo em que muitos de nós não veremos a morte, mas sim trilharemos os eventos finais vivos e vamos contemplar o nosso Salvador voltando, vindo nas nuvens do céu para nos buscar. A igreja primitiva tinha um desejo ardente de ver Cristo retornando. Eles viviam em prol desse objetivo. Nós vemos que naquela época as pessoas não tinham nenhuma ambição, nenhuma vontade de enriquecer, de ter posses nesse mundo, porque eles tinham um pensamento: Cristo está retornando, essas coisas não vão servir em nada para mim, eu não vou levá-las para o céu, a única coisa que eu vou levar é o meu caráter, então é isso que eu vou mudar, vou aperfeiçoá-lo, e vou pregar para que outras pessoas também possam se preparar junto comigo para ir para o céu. E eles almejavam isso. Os pioneiros da nossa igreja almejavam também se reencontrar com o seu Salvador, ver Cristo voltando nas nuvens do céu. Mas esse privilégio não foi confiado a essas pessoas. Esse privilégio foi confiado a nós, a nossa geração. Mas o que nós estamos fazendo com esse privilégio que nos foi concedido? Muitas vezes não damos o valor.
necessário. Deus nos chama para uma grande missão e muitas vezes nós estamos como Moisés, dando uma desculpa atrás da outra sem aceitá-la. Sendo que, na verdade, nós estamos sendo privilegiados. O Senhor, Jesus Cristo, está nos enviando ao mundo para representar o seu próprio nome. Cristo, lá em João, vai deixar as seguintes palavras para o seu povo: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Amados, olha o tamanho desse privilégio. Cristo, ele veio à terra para representar o caráter do seu Pai, de Jeová, para mostrar ao mundo quem verdadeiramente era Deus Pai. E agora chega Cristo para nós e fala: agora vocês vão me representar perante o mundo. Se uma pessoa quiser conhecer mais profundamente a Cristo, ela não precisa inicialmente conversar direto com Cristo, ela pode conversar com você, porque você é um representante de Cristo. O caráter de Cristo, ele deve estar estampado na sua vida de tal forma que, entrando em contato com você, a pessoa vai conhecer a Cristo, vai conhecer o caráter de Cristo. Mas para que nós realmente possamos alcançar esse objetivo, para que nós verdadeiramente possamos cumprir com a nossa missão, uma mudança é necessária em nosso meio. E o tempo ele é curto. Prosseguindo na nossa leitura, outro ponto que nós devemos verdadeiramente meditar é o seguinte: livro Serviço Cristão, página 79. Não temos tempo a perder, o fim está próximo. A passagem daqui para ali, na disseminação da verdade, ser-nos-á vedada em breve, por perigos à direita e à esquerda. Tudo se fará para obstruir o caminho dos mensageiros do Senhor, de maneira que eles não poderão fazer aquilo que lhes é permitido agora. Devemos considerar bem de frente nossa obra e avançar o mais rapidamente possível num combate intensivo. Mediante a luz que me foi dada por Deus, sei que os poderes das trevas estão trabalhando com intensa energia das regiões inferiores, e a passos furtivos, Satanás vai avançando para se apoderar dos que estão adormecidos agora, como um lobo, e apoderar-se de sua presa. Temos agora advertências que podemos dar, uma obra que nos é possível realizar, mas em breve isso há de ser mais difícil do que podemos imaginar. Deus nos ajude a conservar-nos na faixa de luz, a trabalhar com os olhos fitos em Jesus, nosso capitão, e pacientemente, perseverantemente avançar para a vitória. Irmãos, se nós nos reunimos hoje, nesse momento, quando acabar o culto, todo mundo pegar alguns livros, Grande Conflito, e a gente sair pelas ruas da cidade distribuindo, há alguma possibilidade de nós sermos parados pela polícia e sermos presos por estar distribuindo livro? Não. Mas vai chegar o tempo que isso vai acontecer? Vai. Então por que hoje, enquanto isso não acontece, nós não estamos fazendo um trabalho missionário? Amados, nós estamos passando por momentos difíceis. Uma grande pandemia, uma doença que infelizmente está ceifando a vida de muitas pessoas. Mas muitas vezes eu fico triste, porque o simples fato de nós estarmos nesse tempo já é um impeditivo para nós fazermos a nossa obra. E quando realmente as coisas estiverem difíceis, quando houver leis do Estado com punições para quem carregar essa mensagem do verdadeiro sábado. Se hoje, que nós estamos em tempos de paz, nós não estamos pregando, e quando chegar o tempo da punição, em que o Estado vai aplicar coerção sobre as pessoas, nós vamos pregar a mensagem naquele tempo? Se hoje, com as facilidades, nós não estamos pregando?
Queridos, nós temos que tomar as precauções, temos que evitar de todas as formas a contaminação com o vírus que está circulando pelo mundo, temos que ter as precauções e os cuidados necessários, mas não devemos parar de pregar a mensagem. Isso não é um impeditivo para nós. Os reformadores, na Idade Média, eles pregavam em momentos, os valdenses pregavam em momentos que o simples fato de você carregar a Bíblia já te condenava à morte. Eles não pararam de pregar nesse momento. Agora nós, porque estamos em um momento com uma doença circulando, a gente já fica em casa. Amados, soldado que vai para a guerra, ele está sujeito a morrer. Cristão que quer combater ao lado de Cristo, deve considerar uma honra morrer pelo seu Salvador. Porque naquela época, as pessoas elas não morriam blasfemando contra o nome de Deus, questionando por que aquilo acontecia. Eu pergunto, na época da Idade Média, na época da igreja primitiva, como é que os cristãos morriam? Qual era a ação, as últimas palavras deles, como é que era? Amados, eles morriam cantando. Eles eram lançados nas arenas para serem despedaçados pelas feras. Eles serviam de tocha humana nas arenas de Nero. E eles consideravam isso como honra. Como honra. Já imaginou você ser honrado ao ponto de morrer, assim como seu Salvador morreu? Olha o privilégio. Agora nós, chegando no nosso tempo, nós com medo de nos contaminarmos de alguma forma, não, agora a gente vai ficar em casa, não vamos mais pregar, acabou o estudo bíblico. Amados, estamos no momento que a pregação ela tem que se intensificar, porque o tempo está terminando. As pessoas precisam receber essa mensagem. Quantos estão morrendo diariamente sem o conhecimento, sem a esperança de que Cristo vai retornar a essa terra para buscá-los? Sem a esperança de um novo céu, de uma nova terra? Milhares, não é verdade? E quando no dia do julgamento, Deus nos perguntar por que nós não pregamos para essas pessoas, por que nós não levamos a luz que nós possuíamos para essas pessoas, qual é a justificativa que nós vamos dar diante do tribunal divino? Existe algum argumento que nós podemos apresentar para Deus? Por que nós tínhamos luz e não levamos a luz para as pessoas? Existe alguma justificativa plausível para nós apresentarmos a Deus? Porque se existir, aí nós podemos ficar mais descansados, já temos uma justificativa. Agora, se não existir, é momento de despertarmos.
realmente, eu não aconselho que os irmãos saiam para a rua para pregar, sabe? Minha amada irmã, eu concordo com sua perspectiva, mas acabo discordando da conclusão final. Porque na época dos valdenses, a situação que nós tínhamos era o seguinte: saiu para a rua com a Bíblia, morte. E eles pegavam a Bíblia e saíam para a rua. Era uma questão de morte certa. E a nossa já não é. Muitas vezes reunimos irmãos, pegamos livros, vamos para a rodoviária entregar, e ali nós vemos as pessoas agradecendo por aquela mensagem. Nós estamos correndo risco? Corremos. Estamos com nossas máscaras, um álcool em gel no bolso e a proteção do grande comandante. O problema é que o mundo está acabando. Não há tempo. E nós estamos sentados, o Papa está correndo de um lado para o outro. Roma está conseguindo reunir o mundo, as religiões. Roma conseguiu entrar nas regiões dos árabes, dos muçulmanos. Isso nunca aconteceu. E o Papa está conseguindo reunir o mundo. Muito em breve as religiões vão estar todas unidas e o domingo vai ser imposto. Cadê o povo pregando no sábado? Cadê o conhecimento do verdadeiro sábado sendo espalhado? Porque o Papa está saindo de um canto a outro, ele não está parado. Mas nós que temos a verdadeira mensagem, nós estamos descansados. Estamos parados. Muitos vão aceitar o domingo porque nunca ouviram falar do sábado. E de quem era a responsabilidade de levar o conhecimento do verdadeiro sábado? Nossa, povo adventista do sétimo dia. Se nós carregamos isso no nosso próprio nome, irmãos, essa mensagem ela deve ser levada. Deve ser levada. Naquela época, Deus, ele não estava chamando as pessoas simplesmente para ir pelas ruas pregando, estava chamando pessoas para morrer. E a morte, meus irmãos, naquele momento, não era uma injeção que aplicava no braço da pessoa, a pessoa morria. Ellen White diz o seguinte: naquele momento, os mártires eram mortos sobre lenta tortura. Lenta tortura, meus irmãos. Vocês imaginam o que é isso? Uma pessoa pega um machado, fala, vai renunciar à fé? Não vou. Perde um braço. Vai renunciar à fé? Não vou. Vai o outro. E pior do que isso, amados, muitos pais eram forçados a renunciar à fé, presenciando a tortura dos seus próprios filhos. Já imaginou pegarem o seu filho na sua frente? Vai renunciar à fé? Não vou. Teu filho perde um braço. Vai renunciar agora? Continua sem renunciar. E dessa forma vai acontecendo. Olha a angústia, meus amados, que aqueles homens passavam. Olha que situação. E hoje nós não somos capazes de abandonar um prato de comida em prol de Cristo. Não somos capazes de abandonar uma roupa por causa de Cristo. Não somos capazes de reformar nossa guarda do sábado, de deixar as nossas palavras de lado e nos elevar a um patamar espiritual. Meus amados, eles estavam sendo chamados para dar vida. Quando é que nós vamos operar as pequenas reformas que Deus nos pede? Outro trecho interessante, já estou caminhando agora para os meus minutos finais, mas que é importante a nossa meditação. E Ellen White vai dizer, Serviço Cristão, página 86 e 87, se todo soldado de Cristo houvesse cumprido o seu dever, se todo atalaia nos muros de Sião houvesse dado à trombeta um sonido certo, o mundo já poderia ter ouvido a mensagem de advertência, mas a obra está com anos de atraso. Enquanto os homens têm dormido, Satanás se nos ha adiantado furtivamente.
Assumamos agora o trabalho que nos é designado e proclamemos a mensagem que há de despertar os homens e mulheres, levando-os a reconhecer seu perigo. Se cada adventista do 7º dia houvesse feito o trabalho que lhe foi confiado, o número de crentes seria hoje muito maior do que é. Em todas as cidades da América haveria os que tivessem sido levados a tomar a peito a mensagem de obedecer à lei de Deus. Houvesse o desígnio de Deus sido levado a efeito por seu povo, quanto a dar a mensagem de misericórdia ao mundo, Cristo poderia já ter vindo à terra, e aos santos teriam sido dadas as boas-vindas na cidade de Deus. Amados, hoje, sabe por que nós ainda estamos aqui nesse mundo? Porque a nossa missão não foi cumprida como povo. Recebemos uma missão, recebemos uma mensagem da parte do Senhor, e essa mensagem não foi dada ainda. A mensagem do Espírito de profecia para nós é: hoje nós poderíamos já estar na Nova Jerusalém, o Senhor já teria recebido o seu povo nos portais da cidade santa, e nós estaríamos desfrutando, nos alimentando do fruto da árvore da vida. Mas por causa da nossa incredulidade, por causa do testemunho frouxo que nós temos dado ao mundo, por causa da nossa sonolência e porque a mensagem não tem sido pregada, nós continuamos nesse mundo de pecado, prolongando a nossa existência no meio de tanta dor e sofrimento. Amados, o Senhor está desejoso para vir nos buscar. Ele não quer que o seu povo continue nesse mundo de pecado. Ele quer nos receber na cidade santa. Ele quer nos apresentar as maravilhas que lá possui, que Ele preparou para nós. Ele quer nos coroar, quer nos dar vida eterna. Mas antes disso acontecer, nós como um povo precisamos cumprir a nossa missão. Nós precisamos dar um testemunho vivo para o mundo. O caráter de Cristo tem que estar refletido na nossa vida. Amados, já passou do tempo dos nossos pecados acariciados serem abandonados. O que os nossos pecados fazem entre nós e Deus? Causa separação. Está no tempo, meu irmão. Ellen White diz que, na verdade, a obra ela está com anos de atraso. Ela já era para ter sido concluída há anos atrás. Meus irmãos, devemos estar conscientes da nossa condição. O Senhor misericordiosamente ainda está nos concedendo tempo de graça. E Ele nos dá força, Ele nos dá acesso à natureza divina, para que nós possamos abandonar os nossos pecados e nos assemelhar a Cristo. Para que nós possamos odiar o pecado assim como Cristo odiou, e guardar os mandamentos de Deus assim como Cristo guardou. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, e Ele nos dá a missão de sermos representantes dEle nesse mundo. Amados, vai chegar o tempo que a mensagem vai ser pregada debaixo de guerra. Nós vamos estar sendo perseguidos de um lugar a outro, e vamos ter que estar pregando a mensagem, porque Deus nos concedeu o tempo de paz e nós não aproveitamos o tempo. Mas enquanto, meus irmãos, nós temos a oportunidade, vamos levar essa mensagem. O mundo não conhece o verdadeiro sábado. Nossos irmãos evangélicos não sabem que os 10 mandamentos ainda estão em vigor e que eles são a transcrição do caráter do próprio Deus. Eles não compreendem a grandeza da lei de Deus. Os nossos irmãos não sabem que nosso sumo sacerdote está intercedendo por nós no Santíssimo. Não sabem, amados, e nós temos esse conhecimento. A mensagem que a profetisa nos deixa é: despertemos. Nós estamos chegando no último ponto da batalha. O grande conflito vai se encerrar com a gente. Nós somos o último povo, nós somos a última geração. Nós somos aquele povo que Apocalipse vai descrever como sendo os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Nós somos esse povo, amados. Mas não temos
estado, nessa condição que o Senhor permite que nós estejamos. Amados, vamos de uma vez por todas permitir que o Espírito Santo entre em nossa vida, que Ele faça uma mudança completa, que Ele nos limpe, nos purifique da nossa iniquidade, do nosso pecado, e que nós possamos, muito em breve, estar prontos, com um caráter pronto, puro, perfeito, para receber o selo de Deus e proclamarmos o alto clamor. E eu finalizo minhas palavras com um trecho, um versículo muito conhecido do livro de Romanos, capítulo 13. Que nós possamos meditar nessas palavras diariamente. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Aqui o apóstolo vai nos dizer: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Amados, chegou o tempo da nossa salvação, a nossa redenção está próxima, muito em breve seremos tirados desse mundo, receberemos a vida eterna, e toda a dor e sofrimento que o pecado causou na raça humana serão por todo o tempo, por todo sempre esquecidos. Mas que hoje possamos estar cientes da nossa missão e da responsabilidade que repousa sobre nós como povo adventista. Que possamos estar prontos, que possamos receber a justiça de Cristo, que opera em nós a salvação e também a transformação, a santificação. Que muito em breve o Senhor, ao olhar para este mundo, possa ver um povo que o represente aqui, para que se cumpram as palavras escritas no livro Parábolas de Jesus, onde nossa querida irmã Ellen White vai dizer que Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo na sua igreja. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente revelado no seu povo, então Ele virá reclamá-los como seu. Amados, quando nós alcançarmos essa condição e levarmos a mensagem a todo mundo, o que nos espera é a eternidade ao lado do nosso Salvador. Que essa esperança possa estar viva em nossos corações e que nós, como soldados do grande comandante, do príncipe Emanuel, possamos de uma vez por todas entrar no campo de batalha, para que muito em breve Cristo proclame a vitória sobre o inimigo por meio dos 144 mil. Que esse seja o nosso desejo, que esse seja o nosso maior objetivo. E se nós compartilhamos desse pensamento, se nós como um povo, ciente da nossa condição, vamos buscar essa mudança, essa união, eu convido a cada um dos irmãos a se ajoelharem comigo, para que nós possamos suplicar a Deus o perdão e que Ele possa nos capacitar para essa obra que Ele nos confiou. Ó glorioso e excelso Deus, mais uma vez nos colocamos aqui prostrados diante de Tua majestosa presença. Pai eterno, antes de tudo, viemos lhe suplicar pelo Teu perdão, meu Deus. Ó Pai, o pecado ele ainda tem encontrado espaço aberto em nossas vidas, meu Deus. Deus eterno, muitas vezes ainda temos transgredido os Teus santos e puros mandamentos. Pai, quantas vezes temos perdido a oportunidade de levar o Teu Evangelho a um mundo que está perecendo na ignorância. Pai, quantas vezes temos
estado adormecidos, os eventos finais se desenrolando e nós sossegados, esperando o tempo passar. Deus eterno, nos perdoa pela condição que nós estamos, em que nos encontramos atualmente. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa incredulidade. Perdoa, ó Deus, por todas as vezes que o teu nome tem sido desonrado e blasfemado no meio do teu povo, ó Pai. Deus eterno, concede-nos o teu Espírito Consolador que nos foi prometido. Derrama sobre nós, ó Pai, o teu Espírito de forma abundante, que Ele transforme a nossa vida por completo. Arranca de nós, ó Pai, pela raiz, esse pecado que ainda nutrimos. Dá-nos força para vencer nossas tentações, nossas inclinações, nossas propensões ao mal. Purifica, ó Deus, o nosso caráter, que a cada dia nós possamos nos assemelhar mais ao Teu Filho, que as pessoas do mundo, meu Deus, possam ver em nós uma imagem, um espelho do Teu Filho amado, e que pelo nosso testemunho firme, como de João Batista, elas possam ser levadas a se entregar aos Teus pés, a se converter, meu Deus. Pai eterno, desperta o Teu povo, meu Deus. Tira de nós esse torpor, essa letargia que o inimigo tem conseguido colocar em nosso meio. Que nós possamos, Pai, estar cada dia prontos para a guerra. Que o Senhor, meu Deus, nos capacite pela unção do Teu Santo Espírito. Dá-nos, meu Deus, cada vez mais conhecimento na Tua Palavra. Dá-nos, meu Deus, o prazer de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor esteja com o Teu povo, guiando-nos, meu Deus. Que o príncipe Emanuel esteja colocando os soldados no combate. Que nós possamos, meu Deus, pouco a pouco ir avançando nessa guerra, até o momento em que esse grande conflito vai terminar. E finalmente, depois desses 6.000 anos de pecado, será proclamada a vitória sobre o exército do inimigo. Pai eterno, que o Teu nome seja honrado em nossa vida, ainda que seja nos requerida a própria vida, que nós não temamos, meu Deus, mas que tenhamos por objetivo maior, glorificar e exaltar o Teu nome diante de todo o universo celestial. Capacita esse povo, meu Deus, ergue-nos, meu Pai, que muito em breve possamos estar prontos, purificados, com um caráter preparado para receber o Teu selo, e que possa, meu Deus, de uma vez por todas, ser proclamado o alto clamor nesse mundo, que o mundo possa ter o conhecimento do verdadeiro sábado, da Tua santa lei, do plano da redenção, para que possamos, ó Pai, verdadeiramente ter o privilégio que o Senhor nos outorgou, de muito em breve contemplarmos a imagem do Teu Filho vindo para nos buscar. Mantenha, meu Deus, essa chama de esperança viva em nossos corações. Esses são os nossos pedidos, a nossa súplica pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. E deixamos também registrado nosso profundo agradecimento por ter nos suscitado, por ter nos escolhido e ter nos dado essa missão da mais solene importância. Isso tudo pedimos e agradecemos, ó Pai, não porque haja algum mérito em nós mesmos, mas no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos. Amém.